Gostaria de apresentar nosso orador desta manhã, vai apresentar uma meditação da Palavra de Deus. Ele é nascido na cidade de Recife, noroeste do Brasil. Com 18 anos veio viver na cidade de São Paulo, onde terminou 3 faculdades de música. Graduação em piano, composição e maestria em educação musical. Em 72, com 20 anos, começou a trabalhar na Organização Adventista como professor de música. Com 25 anos, terminou o curso de maestria em História da Música e Composição na Andrews. Em 87, começou um centro de produções artísticas no Brasil. 4 anos depois, foi convidado para trabalhar na Voz da Profecia. Por 9 anos, foi diretor associado do programa Está Escrito e participou dos primórdios do que é hoje a Rede Novo Tempo. Por 8 anos e meio, atuou como diretor da rede, e quando foi chamado para ser diretor de comunicação da divisão sul-americana. Em 2007, recebeu chamado para ser diretor associado do Departamento de Comunicação da Associação Geral, e em julho a igreja chamou, em julho de 2005, chamou para, aliás, 2010, chamou para ser diretor de comunicação da Associação da Conferência Geral. Realizou mais de 20 semanas de oração e outras tantas de evangelismo. Tem mais de 1000 composições musicais, arranjos, solistas, corais e orquestra. Casado há 36 anos com Sonete, tem 3 filhos, a Carolina, o Wilton e a Laura Morena. E também tem, a Carolina é mãe de 2 filhos, isso significa que é a vovô. Deus abençoe, pastor. Williams Costa Júnior. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 16. Fazia tempo que eu não via essa biografia aí, viu? Você pegou do fundo do baú, né? São João, capítulo 3, versículo 16. Antes de nós lermos a Bíblia, vamos ter uma oração. Querido Pai, fala ao nosso coração agora, ao nós lermos a Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja viva e que ela tenha uma mensagem para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê
tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Que lições nós temos quanto a essa passagem que nós acabamos de ler? Esses 16 versos de São João capítulo 3 são uma belíssima demonstração do virtual e do real. Todo o diálogo de Jesus com Nicodemos parece ser uma conversa virtual, é um negócio que não dá para pegar, parece que não é concreto. Ao mesmo tempo, nada é mais real em termos de vida espiritual do que o que Jesus falou para Nicodemos. Por exemplo, ele falou de nascer de novo. Essa é a experiência real de conversão. Mas para uma pessoa que não entende das coisas espirituais, parece ser uma coisa assim etérea, desconexa, que não tem solidez, você não consegue pegar, não consegue tocar. Ele falou de ser nascido da carne, de ser nascido do Espírito, do vento soprar, ele falou uma série de coisas que parece que não dá para chegar, não dá para medir, não dá para tocar. Ao mesmo tempo, essa conversa real com uma pessoa de verdade, num tempo específico na história humana, ela é a essência da informação sobre a salvação. O virtual e o real são um enorme paradoxo. Algumas pessoas podem dizer, bom, eu já ouvi falar nessa palavra, mas o que é paradoxo? Paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica, ou a uma situação que contradiz a intuição comum. O paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser verdade. Essa é uma definição da enciclopédia. Quando a gente termina de ler isso, fica ainda mais confuso, né? Mas deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Um paradoxo é o conflito entre a certeza que não se deve roubar e o cuidado para com a família que depende do roubo para sobreviver. Isso é um paradoxo. Eu uma vez tive a triste experiência de me encontrar com um ladrão que roubava numa padaria. E quando as pessoas o pegaram roubando, ele com voz de choro e tristeza no coração disse, por favor, não me prenda. Eu preciso desse pão para dar de comer meus filhos que ficaram em casa. Quem é que está certo? Será que existe justificativa para roubar? O paradoxo é uma coisa difícil de explicar. Eu não acho que o ladrão estava certo, mas o fato de ele fazer o que fazia para alimentar a família também não estava certo. A gente vive num mundo com um enorme paradoxo, especialmente depois que surgiu a internet. E é muito fácil e muito primário você dizer assim, internet é uma droga. Porque você não tem contato com a realidade, você só fica no mundo virtual. Por outro lado, a gente ouve falar de tantos benefícios desse mundo virtual que a gente fica meio confuso. No mundo cada vez mais virtual, eu quero dizer para você, como servo de Deus, que Jesus precisa ser real para você.
você é uma pessoa que lida constantemente com a internet. E eu sabia que meu maior desafio, nesse breve devocional que eu teria, seria ter a sua atenção. Porque você está vindo para uma reunião real, mas não admite perder contato com o mundo virtual 1 minuto. Então, ter você prestando atenção no que eu estou falando aqui, na realidade, é uma coisa dificílima, porque você vive dividido entre o real e o virtual. Olhe para você, seu computador está aberto, você está mantendo o olho aí nos seus twitters, você está conectado nos seus e-mails. Agora você está prestando atenção no que eu estou dizendo, porque eu estou chamando a sua atenção para isso. Porque o paradoxo é que você está perto de mim, ao mesmo tempo você está longe. E ao você estar conectado, você acha que está perto das pessoas, mas de repente você acabou de receber uma mensagem do Japão. É um negócio estranho, esquisito. Nesse mundo virtual, o grande e o pequeno se misturam. Você, com um computador na frente, ou com o seu iPhone, você tem a impressão que você tem uma grande cobertura. No entanto, o que você utiliza é uma coisinha pequena. Tudo que você precisa é ter o seu equipamento ligado e uma conexão de internet. Mas nesse mundo, que o grande se mistura com o pequeno, e às vezes você não sabe quem é um e quem é o outro, nesse mundo cada vez mais virtual, Jesus precisa ser real para você. A internet, ela mistura para a gente o que é perfeito e o que é imperfeito. Você tira uma foto, ela não está do jeito que você quer, você joga no Photoshop, ela fica perfeita, de acordo com sua imaginação. Aí você veicula isso, e é maravilhoso. Mas aquela foto, quanto de verdade tem nela? Quanto de real existe naquilo? É bom ou é ruim viver no mundo virtual ou viver no mundo real? Até conceitos estéticos de beleza e de feiura se misturam. Às vezes uma coisa bizarra que a gente nunca imaginava que pudesse ser bonito, é um show no YouTube. Olhando bem, é feio. As imagens são ruins, está fora de foco. Mas nesse mundo em que você não sabe direito o que é feio, o que é bonito, o que é grande, o que é pequeno, o que é largo, o que é estreito, em que a realidade se mistura de uma maneira tão violenta com a fantasia, nesse mundo, Jesus precisa ser real para você. Um desafio grande que existe hoje é a vida social e a solidão. Você está conectado, tem a sensação que o mundo inteiro está com você, mas no fundo você está sozinho. Presença e ausência. É outro paradoxo do nosso mundo virtual. Concreto e fantasia. Isso é bom ou isso é ruim? Os paradoxos são tantos que a gente não sabe responder direito. A gente perde um pouco a noção de valor. Mas eu quero trazer uma certeza para você. No mundo cada vez mais virtual, Jesus precisa ser real para você. A grande pergunta é como? De que jeito? Porque me parece que a própria experiência com Jesus é uma coisa virtual. Eu nunca vejo, eu nunca pego, eu nunca toco, eu não chego nele.
Eu sinto que ele chega em mim, mas eu também não sinto direito. E se eu tiver com a impressão errada? No mundo cada vez mais virtual, você precisa de um Jesus real. Deixa eu lhe dar algumas certezas nessa manhã. Jesus Cristo é Deus conosco. Ele é o Criador do universo. Pelo poder da sua palavra, Ele fez o mundo em 6 dias, descansou no sábado, santificou e abençoou. Isso não é uma experiência virtual, isso é uma coisa real. Porque, de uma forma real, o ser humano decidiu se rebelar contra Deus. Entrou o pecado no mundo, entrou de verdade, entrou realmente. E por causa disso, no coração de Deus surgiu um plano real. O Filho vai para a terra, se faz homem, anda com eles, vive entre eles, e ao final desse período na terra, ele dá a vida para salvar, para que de uma forma real exista o casamento da justiça com a misericórdia. Depois de morto, ao 3º dia, ele ressuscitou de verdade, subiu ao céu e hoje intercede por nós, realmente intercede por nós. Ele mostra diante do Pai o seu sacrifício e o seu sangue, e toda vez que nós confessamos a Ele os nossos pecados, nós somos justificados pelos seus méritos. Mas um dia, a sua intercessão para. Ele reúne todos os anjos e em glória volta a essa terra. E todo olho vai vê-lo, de verdade. Não será uma experiência virtual. E depois que os mortos subirem para se encontrar com Ele, nós estaremos com Ele e viveremos com Ele 1000 anos. Então voltamos, e nessa ocasião será o conflito final. Todos os seres humanos vão cair de joelhos ao final da exposição e reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Então, aqueles que escolheram a Cristo como Senhor para sempre, por uma opção de vida, aceitaram a sua graça, a sua misericórdia, vão viver com Ele para sempre. E os ímpios serão destruídos realmente para sempre. O mal será eliminado para todo sempre e nunca mais vai se levantar. E viveremos com Deus pela eternidade. Eu não estou contando uma novela para você. Isso não é um filme de ficção científica. Isso é a boa notícia da salvação. Isso é o Evangelho. E você e eu precisamos nos apegar nesse Jesus que é a razão de ser da nossa salvação. Use a internet e use o mundo virtual quanto você quiser para transmitir para as pessoas a realidade de Jesus Cristo. E se você tem dúvida, eu tenho várias certezas. Várias. Uma vez eu imaginava de fazer gravações com orquestra na cidade de Praga, na República Tcheca. Aquela época era Tchecoslováquia, 1985. E naquela ocasião, eu fui convidado para dar um seminário de música na cidade de Praga. E eu aproveitei e disse, olha, quer saber, eu vou tentar fazer uns contatos aqui para descobrir orquestra e estúdio. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri um detalhe. Naquela época, Praga ainda era uma cidade sob o domínio comunista.
Quando eu estive lá, eu descobri um detalhezinho insignificante, mas significante. É que lá eles não falam inglês, eles falam tcheco. E tcheco é uma língua que até hoje, quando eles falam, eu olho assim, eu não tenho noção para que lado vai as coisas, porque tem umas línguas assim que você é italiano, francês, você ouve assim, você, essa palavra aqui, aquela. Sabe, você ouve assim, 10 minutos, você não entende nada. E pelo isolamento que eles tinham, o sotaque que eles tinham, era impossível você entender o que eles falavam. E eu querendo achar estúdio e orquestra nessa cidade em que eu não entendia nada da língua, nada. E eu comecei a orar a Deus, disse, Senhor, eu tenho tanta vontade de fazer as coisas aqui, porque diz que aqui é tão bom essa orquestra europeia, e é barato, e a gente pode fazer isso, e vai ser uma bênção, e eu estou aqui, e não tem quem me ajude, e essa língua aí, e onde é que estão os estúdios, Senhor? E eu peguei o metrô, andei, desci numa estação que eu não sabia qual era, andei mais um pouco, cansado, entrei num restaurante, que a pessoa falava inglês, pedia comida. Quando eu saí do restaurante, eu deveria voltar, porque o que eu estava fazendo lá, numa cidade, era coisa de maluco isso. Então eu orei ao Senhor, disse, Senhor, se for da tua vontade, mostra aonde tem estúdio e aonde tem músico, e que essas pessoas falem inglês. Olha que... Que oração, a gente mete Deus em cada enrascada, né? A gente faz cada oração, né? E no momento que eu acabei de fazer essa oração sincera, porque eu queria descobrir para dar o melhor em termos de música aqui para o Brasil e produzir e tal. No momento que eu falei essa oração para o Senhor, na praça, assim, no meio da rua, eu vi claro uma voz dizendo assim, dobra à direita. Ora, eu estava na praça, não tinha nem rua. Eu digo, não, deve ser algum engano. E eu parei um pouco para ver se ouvia de novo, não ouvi. Mas disse, quer saber? Dobra à direita, dobrei à direita. Saí andando. E andei, de repente eu comecei a rir, porque era coisa de maluco. Doido mesmo, né? Aí, num certo ponto, depois de andar uns 200 metros, eu vi clara a voz dizendo assim, dobra à esquerda. Aí eu já nem relutei mais, já dobrei à esquerda. Só que quando eu olhei assim, era uma fazenda. Eu digo, Senhor, eu estou atrás de músico, não de vaca. Era assim, tinha gado, uma plantação, e sabe aqueles depósitos de guardar milho, bem grande. Silo, exato, bem grande assim, aquele silo enorme. Mas a essa altura eu já tinha certeza que Deus estava me guiando no meio daquilo lá. Era um absurdo o que eu estava passando, mas eu tinha certeza que Ele estava me guiando. E eu comecei a andar pela fé na direção do silo. De repente tinha uma porta, assim, que é daquele tipo, que você abre e o milho cai em cima de você, certo? Que eu bati na porta, alguém no aquele interfone perguntou, eu não entendi nada. Aí eu disse assim, você fala inglês? A pessoa disse, falo sim. Eu disse assim, eu estou procurando um estúdio. Aí ele lá de cima disse, é aqui mesmo. Aí abriu a porta, eu entrei, um estúdio enorme. Eu não sei, eu acho que eles botaram lá no meio das vacas, para poder ninguém desconfiar que ali era um estúdio, mas um estúdio enorme. Encontrei um engenheiro amável, que me explicou um monte de coisa, eu fiz os primeiros contatos, e há poucos anos atrás, finalmente a gente conseguiu fazer uma gravação lá, foi uma bênção. Agora, se alguém chegar para mim e disser assim, olha, Deus é uma experiência virtual, eu vou dizer, você está mentindo, porque para mim Ele é real. Ele já falou comigo, Ele já me mostrou o caminho, eu sinto claramente qual é a sua vontade, e pela certeza que eu tenho da sua existência na minha vida, eu tenho fé que um dia eu vou me encontrar com Ele pessoalmente nas nuvens dos céus.
Concluindo a mensagem dessa manhã, eu queria pedir, por favor, para você gastar tempo com Jesus. Por favor. A internet é maravilhosa, ela tem várias vantagens, mas ela é uma ladrona de tempo como ninguém, sabia? O meu filho me mandou pelo Instagram essa fotografia com esse comentário embaixo. E ele diz assim: passamos a salva para termos uma noite com um pouco mais de vida social. Passamos a salva para termos uma noite um pouco mais social. Eu não sei se dá para vocês perceberem ali, mas na foto tem uma coleção aí de uns 6 ou 7 telefones celulares. E embaixo, você vê, tem 62 likes e um monte de comentário. Inusitado isso, né? Paradoxal. Um grupo de amigos, hoje, para desfrutar a companhia real entre eles, teve que pegar as ferramentas virtuais, colocar numa cestinha e deixar de lado durante 2 horas. Eu fico pensando, não seria bom, um certo tempo, você deixar todas essas ferramentas maravilhosas que você usa de lado, cair de joelhos e orar, tomar tempo para ler a Bíblia, para refletir, pedir a presença do Senhor? Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque se vocês não tiverem Jesus no seu coração, se Jesus não for uma experiência pessoal para você, o que é que você está comunicando pela internet? Se você não tem Jesus, você vai dar o que para as pessoas? E é interessante que o fascínio da internet, ele te envolve de uma maneira que você acha que já está pleno, está grande, está completo. Se você tiver tudo, mas não tiver Jesus como seu amigo pessoal, você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu queria orar com você agora. Querido Pai, essas pessoas que estão aqui de forma real, assistindo essa mensagem que eu estou falando ao vivo, essas pessoas precisam ter uma experiência real contigo. Eu preciso ter uma experiência real contigo, Senhor. Nós precisamos ter uma experiência real contigo. Porque se a gente não te conhecer, o que a gente vai fazer? Eu, com todo carinho, penso também nessas pessoas que estão conectadas, estão nos assistindo aí à distância. Elas têm a mensagem real, recebendo de uma forma virtual. Mas eu creio, Senhor Jesus, que o Teu Espírito, nesse momento, pode chegar no coração dessas pessoas, mesmo estando distante do lugar onde a gente está agora. E, Senhor Deus, vai lá, toca na vida de quem está assistindo à distância a mensagem dessa manhã. Que a Tua presença faça a diferença nesse mundo virtual. Que nós sejamos as luzes para iluminar essa internet escura, suja, às vezes imunda. Que nós sejamos a limpeza que precisa acontecer, porque com a presença iluminada do Teu Espírito, as trevas não vão resistir. Jesus, dá-nos a coragem de largarmos a realidade do virtual para experimentarmos a certeza do real
em comunhão contigo. Dá-nos essa experiência, Senhor. Nós precisamos disso. Sem ti nós não somos ninguém. E um dia, Jesus, transforma toda a crença que a gente tem de te ver face a face numa experiência real. E que possamos olhar nos teus olhos e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por toda a verdade que existe no plano da salvação. Coloca em nós certezas e dá-nos a segurança da tua companhia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.